Que é do FO, que abrange os concelhos de Nelas, Mangualde, Nova do Castelo de Salto e de Nova de Paiva, e, em nome do Centro e das Escolas Associadas, dou as boas-vindas a este colóquio. Nós vamos fazer aqui uma pequena alteração, a ação de abertura a ser mais rápida, depois o colega Rui, como vai apresentar o próximo conferencista, fala nessa altura do projeto. Queria cumprimentar o Dr. Aníbal Martins, que está cá numa dupla função, como representante da rede na ação de abertura, será também uma das nossas conferencistas. O Dr. Carlos Pinheiro, também, que a seguir será um dos conferencistas, aos elementos dos órgãos de gestão das escolas associadas, aos professores bibliotecários, que estão aqui também, aos bibliotecários das nossas bibliotecas municipais, dos concelhos que abrangemos, e aos restantes colegas, portanto, mais uma vez, bem-vindos a esta atividade de formação. Infância que se adquirem as competências de leitura, que é na primeira infância que se estabelecem os primeiros laços com a leitura, é o primeiro espaço de socialização e de socialização com a leitura, e depois é ao longo do pré-escolar e do primeiro ciclo que se inicia um contacto que pretende que seja regular e sistemático com o livro ou com outros suportes de leitura, mas que constituam fonte de prazer, de informação, de lazer, etc. E que é aqui que se vai estimulando o gosto pela leitura como contraponto de algo que se torna fácil. Porque a primeira questão que se coloca, quando dizemos que não nascemos leitores, que nos tornamos, é esta. É aqui que se vão adquirindo as competências de leitura que nos vão permitindo lidar com materiais mais difíceis, que nos vão permitir adquirir a fluência, a rapidez, a velocidade necessária a uma leitura significativa, a uma leitura compreensiva. Porque enquanto a leitura significar um esforço, enquanto os jovens podem dizer, já aconteceu isso, quer dizer, na revolução da imprensa mudou o suporte de escrita, mas mudou o suporte de escrita, mudou as técnicas de reprodução e disseminação. É verdade que a imprensa também vem alterar as formas de disseminação e de reprodução, mas não alterou as maneiras de ler, porque se pensarmos, os livros continuam a ser compostos por páginas e folhas. Há uma conjugação entre o texto e o objeto. Com a revolução digital isto acabou. Entre o texto e o objeto há uma ruptura. O texto pode ser completamente imaterial, não é? Já não existe materialidade no texto digital, não há materialidade, não é? Há, enfim, uma ruptura entre texto e objeto, entre o próprio discurso e a materialidade desse discurso. Isto nunca tinha acontecido na história da humanidade. E realmente veio introduzir outras formas de ler. E, aliás, os programas da Biblioteca Pública, a Biblioteca Escolar, têm que servir para reforçar esta unidade leitora, utilizando as estratégias que tiver à sua disposição, integrando os meios que permitam aos jovens apropriarem-se melhor da leitura. Porque a leitura deveria ser o grande sistema circulatório que manteria o sistema, o organismo educativo vivo. E eu passaria agora, demora 2 minutos, portanto penso que será possível, um pequeno vídeo. Feito por a revista Nature, portanto alguém que não está de alguma forma comprometido com a Wikipédia, e que fez um estudo em que analisou o nível de acerto da Wikipédia com o nível de acerto da Enciclopédia Britânica. Para toda a gente, é um paradigma na Enciclopédia Britânica que é que põe em causa. E se verificou que o volume de erros era sensivelmente igual. O volume de erros que existia na Enciclopédia Britânica era essencialmente igual àquele que existia na Wikipédia, com uma vantagem para a Wikipédia, que os erros podem ser imediatamente corrigidos, enquanto que na Enciclopédia Britânica demorará todo um processo de uma nova edição para que se possam corrigir os erros. No entanto, nas nossas bibliotecas, sobretudo nas bibliotecas escolares, continua a predominar ainda a cultura do impresso. Estes são dados relativos ao ano 2009-2010, devem estar em breve disponíveis também os 2010-2011, mas não são muito diferentes, não vão ser muito diferentes destes, em que por cada 25 documentos impressos que existem nas nossas bibliotecas apenas existe um documento digital.
E, finalmente, um terceiro mito é aquele mito, tipicamente, e este não falo tanto das bibliotecas, mas falo sobretudo, por exemplo, do mundo da edição, que é o do estar para ver. Muitas editoras portuguesas acham que vamos ver como é que é, os e-books, pois, mas vamos ver como é que é. Mesmo aquelas tentativas que houve no Parque da Lei e da parte da UC, sim senhor, parece que pegaram naquilo, mas porque é uma moda e não temos que ter e-books, mas vamos lá ver como é que é. Eu trazia só aqui o exemplo da Borders. A Borders era a segunda maior rede de livrarias americanas. Em 2005 tinha 17% do mercado americano, e 17% do mercado americano é uma enormidade, e faliu ano passado. E a única razão que fez com que a Borders falisse foi a estratégia digital, ou a ausência de uma estratégia digital. Todas as outras grandes redes de livrarias e de publicações aderiram ao digital, nomeadamente a Barnes e Nobles com o NUC, a Amazon, que domina o mercado. A Borders achou que não, porque o formato do livro é que era o formato perfeito, e faliu. Portanto, uma das maiores cadeias americanas faliu. Curiosamente, foi fundada no ano em que foi criado o primeiro e-book, em 71, e durou até o ano passado. E eu agora trazia aqui um pequeno vídeo, que é uma pequena provocação. Alguns já deverão conhecer. Isto é um vídeo, o título do vídeo em inglês é Uma Revista é um iPad que não funciona. Eu vou passar, ele não tem som, mas não penso que não será necessário som. Com o som percebia-se que ela estava um bocadinho irritada com as revistas. Os sons que fazia com a revista estava um bocadinho mais calma com o iPad. Queria agora passar um bocadinho pela história do e-book. Como eu disse há pouco, esta história começa em 71, pronto, já tem 40 anos. E começa com este visionário, este Michael Hart, que morreu este ano, precisamente, e que era um professor da Universidade de Illinois, e começou a reunir um conjunto de textos que ele arranjou gratuitamente. Por exemplo, 28% dos jovens considera que as trocas de mensagens nas redes sociais são leitura. Já os pergunto se aquilo que eles fazem, as mensagens que eles escrevem e que leem, por exemplo, no Facebook, nos SMS, para eles é uma forma de leitura. E apenas 15% dos pais considera isso. E também apenas 150% dos jovens consideram a leitura recreativa como muito importante. Comparem com os pais, aqui o fosso geracional com os pais, que 89% dos pais considera a leitura recreativa importante. Outros dados curiosos deste relatório, as atividades que mais diminuíram pela utilização de dispositivos eletrónicos, a que está em primeiro lugar é a leitura. Portanto, a atividade que os crianças disseram, o que é que tu deixaste de fazer mais desde que começas a usar o telemóvel, o computador, está a leitura de livros em primeiro lugar. Mas, por outro lado, 57% dos jovens manifestou interesse em ler um e-book. E um terço disse que leria mais se tivesse acesso a e-books no seu dispositivo eletrónico. Portanto, o que aqui falta é colocar lá esses conteúdos, porque se estivessem lá, eles possivelmente liam-nos. Este é um estudo também do ano passado, de agosto do ano passado, realizado junto de 1.200 proprietários de readers. Em 40% disse que lia mais do que antes, 58% leu mesmo e 2% lê menos do que antes. São os dados que eu também, numa sondagem que fiz no blog Ler e-books, são uns dados semelhantes a deste inquérito. Este é também um dado da Amazon, em que os clientes que depois de comprarem um Kindle compram 3,3 vezes mais livros. Não sabemos se os leem, mas compram-nos. Este é o estudo que há bocado o colega citou.
sobre os possuidores de MDF, os Multifunction Devices. 66% aumentaram os seus hábitos de leitura, 46% sentem-se esperados para ler mais livros impressos. E estes são dados já deste ano, são dados de uma associação que agrupa editores e livreiros norte-americanos, são dados recentíssimos, de outubro de 2011, e que este é um dado importante. Porquê? Porque pensava-se que os e-books eram, sobretudo, lidos pelos fãs da tecnologia. E então, quase sempre, quer dizer, quem está muito ligado à tecnologia não são os bons leitores, porque nem sequer têm tempo para isso. E o que se verificou é que 25% dos melhores leitores, eles consideram os melhores leitores aqueles que leem pelo menos um livro da semana, já se mudaram para a plataforma digital. Então, os melhores leitores já estão, 25% deles já estão a ler e-books. E 75% destes têm uma opinião muito favorável dos e-books. Os dispositivos favoritos são o Kindle e o Nook. E ainda aqui os géneros mais lidos, as novidades de ficção, as novelas românticas, a ficção científica e, sobretudo, os best-sellers, representam entre 30% e 50% das vendas. Uma outra mudança importante é os horários de leitura. O que até agora se verificava, por exemplo, é que as alturas do dia que as pessoas liam mais era de manhã, sobretudo leitura de notícias dos jornais, lidos de manhã, e era à noite, mas a partir das 10 horas. É sobretudo para as pessoas que têm o hábito de ler antes de deitar, antes de dormir. E verifica-se aqui é que, com estes novos aparelhos, o horário de leitura coincide mais ou menos com o horário do prime time televisivo, que é mais ou menos entre as 7 e as 10 horas da noite. Portanto, se isto conseguir roubar espectadores ao telelixo com o que nos brindam todas as noites as televisões, é uma coisa fantástica. Também isto é importante, que é a descoberta dos clássicos. Esta é uma reportagem do New York Times, em que muitas crianças americanas estão a descobrir clássicos que já se encontravam esgotados. Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer, ler é maçada, estudar é nada e o sol doer é mesmo sem literatura. Era assim que, ironicamente, Fernando Pessoa falava, dizia, escrevia sobre esta aventura da leitura. Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer, é o que acontece com os nossos alunos. Espera-se que esta ironia deixe de existir agora com estas novas tecnologias. Relativamente à intervenção do Dr. Carlos Pinheiro, enquanto ele falava, eu ia aqui escrevendo umas palavras. E as palavras foram inovação, clareza, interesse, lucidez, motivação, crença, conhecimento e elucidação. Foram os nomes que esta comunicação me suscitou e espero que não seja me suscitou, mas nos suscitou. Muito obrigado a ele, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que foi a melhor forma de nós, professores bibliotecários e os agrupamentos que estão envolvidos neste projeto, arrancarmos com exatamente esta iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado também a todos os presentes. Está na hora de abrir aqui um espaçozinho, sei que já é um bocadinho tarde, mas um espaçozinho para colocação de questões, quer a nós, professores bibliotecários, se soubermos responder, quer ao Dr. Carlos Pinheiro, quer à doutora Anabela Martins, que me vai aqui agora fazer companhia por uns breves instantes. Questões que queiram colocar. Mas se calhar pôs no site do projeto, nós iremos para vós um mail disponibilizado o PDF dessa apresentação, nomeadamente o link para o vídeo do YouTube, que já foi no seu trabalho, não é? Passo um para o outro. Está a entrar alguma questão, alguma dúvida? Bem, eu de facto selecionei bem as palavras, tinha cá elucidação, portanto estamos todos elucidados, não preciso mesmo de mais palavras. Muito obrigado pela vossa presença, esperamos que o nosso projeto vá adiante, que dê bons frutos junto dos alunos dos nossos agrupamentos, nomeadamente os alunos do 10º ano. Depois estamos cá para vos dar conta de todo o projeto no blog que foi criado, onde no final então colocaremos os resultados estatísticos desta nossa aventura.